Muita paz, meus amigos. Nós estamos dando continuidade hoje à nossa proposta de examinarmos em 5 encontros o tema Kardec e os transtornos mentais. Começamos no nosso encontro anterior examinando alguns pensamentos de Kardec que nos induziam, nos levavam a uma proposta kardeciana de dividir as doenças mentais em 2 grandes grupos. Allan Kardec ele dizia que essas doenças elas podem ser classificadas como patológicas ou orgânicas quando se identifica uma lesão no cérebro, ou seja, a causa do transtorno mental está na parte física do indivíduo. E nós temos aquelas doenças mentais que Allan Kardec denominou de obsessiva, que são aquelas enfermidades que o cérebro está normal, mas que decorrem da influência do pensamento de um ser desencarnado, de um espírito. E, na verdade, é essa influência que ocasiona toda a perturbação psíquica. Quando nós falamos em doença mental orgânica, é necessário a gente especificar 2 situações. Primeiro, aquelas lesões orgânicas onde nós conseguimos identificar, através de exames, a causa do problema. Então, nós poderíamos chamá-las de lesões físicas. É feito um exame, e nesse exame detecta, geralmente um exame de imagem, um tumor, uma inflamação, um aneurisma, alguma coisa que poderia estar lesando áreas cerebrais responsáveis pelas manifestações psíquicas alteradas. Mas nós temos um conjunto de doenças mentais que são orgânicas, porque estão no corpo, mas que nós não conseguimos identificar essa lesão. Porque nós não possuímos ainda técnicas sofisticadas a ponto de detectá-las através de exames, seja exames de imagem, seja exames de sangue, outros exames. Então, nós vamos classificar essas doenças mentais orgânicas como decorrentes de alterações funcionais, alterações na química cerebral, no conjunto de neurotransmissores. Nós tivemos oportunidade, no encontro anterior, de mostrar para vocês 2 exemplos de lesões físicas responsáveis pela perturbação mental. Narramos o caso de uma jovenzinha portadora de lúpus do sistema nervoso central, que sofreu uma grave mudança de comportamento e que reverteu a sua condição mental prévia após o tratamento com imunossupressores. E narramos também a situação de um cidadão que assumiu um quadro de delírios e alucinações religiosas e que eram decorrentes de um tumor cerebral. A retirada do tumor fez com que ele retornasse à sua condição prévia. Vamos examinar hoje as doenças mentais ainda orgânicas, mas nas quais não conseguimos identificar uma lesão anatomicamente demonstrável. Elas são decorrentes de alterações no funcionamento do cérebro. Nós sabemos que um cérebro é um órgão constituído de vários tipos de células, mas as células que parecem ser as mais importantes são denominadas neurônios. O cérebro possui em torno de 80 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles funcionam através de redes, onde se comunicam uns com os outros. Então, através dessa ligação de um neurônio com o outro, o potencial elétrico vai sendo transmitido e assim formam-se os diferentes circuitos que respondem pelo funcionamento do cérebro. Mas o neurônio, via de regra, não toca diretamente o outro. Há um espaço, um pequeno espaço entre um e outro. E o processo de ativação ou inativação de um neurônio pelo outro se dá através da liberação de uma substância química nesse espaço, na chamada sinapse. Sinapse é a ligação de um neurônio ao outro. Então, esse espaço ele é preenchido por substâncias químicas e são elas que fazem a interligação, a ativação ou a inibição do neurônio seguinte. Essas substâncias químicas são conhecidas com o termo genérico de neurotransmissores. Existem dezenas de neurotransmissores. A dopamina, a noradrenalina, a serotonina, o glutamato, enfim, dezenas deles. Cada um deles prevalece em certa região do cérebro
e estão mais intimamente relacionados a determinado tipo de função cerebral. Nas doenças mentais orgânicas funcionais, o que nós temos é uma desorganização nesses neurotransmissores. Um excesso de função, uma diminuição da função de um ou mais neurotransmissores. Nós trouxemos 2 exemplos de uma doença mental orgânica ocasionada por alterações nos neurotransmissores. A primeira é a esquizofrenia. A esquizofrenia é a doença mental mais grave, ela é uma psicose, acomete cerca de 1% da população mundial, tende a se iniciar no final da adolescência ou no início da idade adulta. E ela se caracteriza por alguns dados importantes. O primeiro é a percepção falsa da realidade, o que nós chamamos de delírios e alucinações. O indivíduo ele foge do seu cotidiano porque começa a ter ideias ou começa a ter sensações, visão, audição, cheiro, que não correspondem à realidade. Nós vamos ter, por exemplo, delírios de perseguição. Meu pai quer me matar. Delírios místicos. Deus está se comunicando comigo. Alucinações visuais de caráter religioso. Eu me encontrei com Maria, eu vi Maria. Eu ouço vozes dos espíritos superiores que mandam me fazer isso ou aquilo. Delírios de grandiosidade, não é? Eu comprei esse hospital, eu sou o dono do hospital, vou aumentar o salário de vocês, médicos. E esses delírios e alucinações são percepções reais para o indivíduo, e muito fortes e convincentes. Nós não conseguimos, através de uma abordagem racional e lógica, convencê-lo de que aquilo é irreal, de que aquilo é uma fantasia. Às vezes é mais fácil ele nos convencer de que aquilo tudo é verdade do que ao contrário, né? Há um caso que narram, que se deu na Clínica São Domingos há muitos anos, não é uma anedota, é um fato real. Naquela época, os plantões eram dados por acadêmicos do 8º, 9º período. E os doentes iam se internar com o encaminhamento do médico e os acadêmicos faziam a internação. E certa feita chegou-se para internar, vindo de Piraúba, um rapaz, um jovem, um surto esquizofrênico. E ele muito falante, muito agitado, muito convincente. E quem veio trazê-lo foi a mãezinha, uma senhora muito simples, da zona rural. Só que ao chegar na recepção, o rapaz se antecipou. Chamou o residente, o acadêmico, disse, olha, eu quero lhe dizer que a minha mãe ela está aqui, está doente, está fraca da cabeça. Ela vai dizer para o senhor que ela que veio me internar. Mas não tem nada disso, isso é da cabeça dela. Ela é que veio se internar. E quando a senhorinha percebeu, começou a argumentar com o acadêmico. Não, doutor, ele é que está doente, está com a ideia fraca. O médico pediu para internar. E ele falando de um lado e o rapaz convincente do outro. Resultado, ficou a velha. E o rapaz voltou para Piraúba. Além dessa percepção falsa da realidade, na esquizofrenia observa-se uma desorganização do pensamento. É um pensamento ilógico, irracional. O indivíduo não consegue organizá-lo, concatená-lo de uma forma lógica. Fala coisas sem nexo. Ao lado disso, um isolamento social, a grande parte, ou se não a totalidade, dos pacientes portadores de esquizofrenia, eles não conseguem interagir socialmente. Há muita dificuldade no contato social, tanto que muitos passam a viver no próprio quarto, criam o seu mundinho e ali ficam, dificilmente conseguem sair de casa ou participar de um evento social. Associado a isso, uma grande dificuldade em sentir e expressar as emoções. E, inclusive, com uma inversão de emoções, por exemplo. Alguma coisa que é para ficar alegre, ele fica triste. Quando é para ficar triste, ele fica alegre. Há esse embotamento afetivo. Há um sofrimento importante do ponto de vista emocional. A esquizofrenia, do ponto de vista neuroquímico, ela, tudo indica, se deve a uma hiperfunção da dopamina. Alguns neurônios que liberam dopamina, que agem através da dopamina, eles estão hiperativados. Não se sabe exatamente por quê. Se há um excesso do neurotransmissor, se há um excesso de receptores que vão se ligar a ele, se há um problema nas enzimas que o inativam, enfim. Os motivos podem ser diferentes, mas no final das contas, o que há é isso? Há uma ativação excessiva
de neurônios que liberam dopamina. E é em decorrência disso que o indivíduo tem toda aquela manifestação rica de sintomas que nós mostramos. O tratamento da esquizofrenia, em grande parte, é o uso de medicamentos que inibem a função dopaminérgica desses neurônios. Uma segunda doença que nós podemos colocar como uma doença mental orgânica, mas não identificável anatomicamente através de exames, que é a depressão. A depressão é uma doença extremamente comum e o seu diagnóstico exige que o indivíduo preencha alguns critérios. A Associação Americana de Psiquiatria, ela estabelece alguns sinais e sintomas que devem ser examinados no seu conjunto para que o diagnóstico de depressão seja pertinente. Os principais sinais e sintomas são estes que nós colocamos aqui. Primeiro, a sensação de tristeza. Esse é o traço marcante da depressão. O indivíduo se sente triste. E quando o médico pergunta a ele, o senhor é triste, o senhor está triste? Muitos vão dizer que sim, muitos começam a chorar, demonstrando ali naquele momento, objetivamente, a sua condição de tristeza. Ao lado disso, uma desmotivação e desinteresse. Ele não acha graça nas coisas. Coisas que lhe davam prazer, jogar futebol, sair com os amigos, passear no shopping, ele não vê mais graça nisso. Então, tudo perdeu o sentido para ele. Ao lado disso, uma autodesvalorização, ele parece carregar toda a culpa do mundo, vem um profundo sentimento de culpa, uma sensação de desvalia, tudo é responsabilidade dele, ele não é capaz de coisa nenhuma, ele pouco vale. Um sintoma muito importante que é a desesperança. O deprimido está mal e acredita que vai ficar assim para sempre. Talvez seja o maior sintoma de sofrimento do deprimido. Ele não vê um final para a sua dor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, é dolorosa, mas nós sabemos que vai passar. O deprimido está muito mal. E na sua cabecinha ele acha que aquilo vai durar para sempre. É por isso que muitos deles se matam. Porque eles não veem a possibilidade da salvação. Nós sabemos que a esperança é uma virtude extraordinária. Paulo colocou-a como uma das 3 grandes virtudes teologais. A fé, a caridade e a esperança. Né? Manuel Bandeira dizia num de seus poemas, como dói viver quando falta a esperança. Eu conheci um padre que conhecia livros espíritas, que lia Chico Xavier, e ele me dizia, Ricardo, a igreja fala muito na importância da fé, mas existe uma virtude maior do que a fé, ele me dizia, a esperança. Porque eu já vi cartas que suicidas escreveram aos pais. Nas cartas, eles diziam assim, que Deus os abençoe, que Deus me perdoe. Ora, uma fé eles tinham. O que eles não tinham é esperança. Ao lado disso tudo, o deprimido apresenta um retardo psicomotor. Ele é lento em tudo o que faz. Ele é muito devagar. Há uma falta de energia. Há uma sensação de cansaço permanente. Essa fadiga física. E muitas vezes alterações no sono. Insônia para alguns, sonolência para outros. O que acontece do ponto de vista da neurotransmissão no deprimido? Tudo indica, segundo o conceito que prevalece hoje na psiquiatria, é de que haja uma deficiência na transmissão de noradrenalina e de serotonina. Então, uma deficiência no funcionamento desses neurônios. Porque a noradrenalina e a serotonina estão intimamente relacionadas, do ponto de vista cerebral, ao humor. Então, a deficiência de noradrenalina e de serotonina em neurônios responsáveis pelo humor seria, provavelmente, a principal responsável pela depressão. Tanto que grande parte dos medicamentos usados para o tratamento da depressão são medicamentos que aumentam o funcionamento serotoninérgico ou noradrenérgico de diferentes neurônios. Mas aí nós chegamos àquela questão que interessa mais de perto aos espíritas.
A gente enfatiza que a depressão é do corpo, que a esquizofrenia é do corpo, que o Alzheimer é do corpo, mas e o espírito? Onde está o espírito nessa história toda? O espírito, minha gente, é de onde remete tudo isso. O espírito é a fonte de todo esse desequilíbrio químico e do surgimento dessas lesões, que são respostas kármicas, que surgem em decorrência, muitas vezes, de fatores desencadeados por vivências em encarnações anteriores, embora não necessariamente, porque muitas vezes essa desordem que parte do espírito e que é a causa do problema vem da encarnação atual. Allan Kardec, aqui, nesse texto da Revista Espírita, de junho de 1860, ele vai colaborar muito no entendimento dessa questão. Olha o que ele vai dizer. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Ora, Kardec já havia dito que a causa da loucura é física, que está no cérebro, mas agora ele vem colocar uma outra ideia, a causa primeira. A origem da lesão física está numa fraqueza moral, ou seja, está no próprio espírito. Embora seja necessário considerar também o que ele chama de choque de certas impressões. Então, nós temos que considerar aí, no surgimento das doenças mentais orgânicas, um fator espiritual, que Kardec chama de fraqueza moral, e fatores circunstanciais, talvez fatores predisponentes, que Kardec chama de certas impressões, o choque de certas impressões. Nós podemos, então, aqui começar com um esquema para melhor entendimento do problema. Tudo começa no espírito, na fraqueza moral, alguma coisa ligada ao campo das imperfeições, do caráter, do comportamento. Essa fraqueza moral é que será responsável pela alteração cerebral, seja uma lesão física que vai se desenvolvendo paulatinamente em decorrência das vibrações que parte desse espírito, ou um desarranjo neuroquímico. Então, essas alterações no cérebro, que nós já estudamos, que podem ser físicas, ou alterações funcionais, nos remetem, de início, a uma questão espiritual. Então, nós vamos entender essa fraqueza moral a que se refere Allan Kardec, que seria a causa causal, a causa primeira das desordens mentais orgânicas, nas imperfeições morais, em atitudes criminosas do passado, onde o indivíduo desconsiderou, desrespeitou o bem-estar alheio. Doenças mentais graves, segundo nos informam os autores espíritas, são decorrentes de crimes graves. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que a esquizofrenia muitas vezes é decorrente de um indivíduo que na sua encarnação anterior cometeu um duplo crime, homicídio seguido de suicídio. E esse duplo crime grave é o responsável pelas profundas alterações neuroquímicas decorrentes dessa lesão e que respondem, no caso, pela esquizofrenia ou outras psicoses. Divaldo Pereira Franco teve a oportunidade de, examinando os casos de autismo severo, de relacionar alguns deles a suicídio cometido na última encarnação. Então, a culpa decorrente do ato de destruição do próprio corpo levou ao desarranjo, às alterações no cérebro que caracterizam os transtornos do espectro autista. Mas Kardec fala também em fatores predisponentes, ou seja, além dos problemas espirituais, kármicos, decorrentes de outras encarnações que o espírito traz para a atual existência, existem ainda situações de hoje, problemas de hoje,
que vão atuar como fatores não causais, mas como fatores precipitantes das lesões físicas. E Kardec vai dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Medos, culpas, vergonhas, decepções, ingratidões, fracassos pessoais, fracassos profissionais, tudo isso pode contribuir para que um espírito que traz a sua fragilidade permita a instalação da enfermidade. Concluímos, então, com um esqueminha onde vamos contemplar todo o problema. O espírito, com a sua fraqueza moral, expressão de Allan Kardec, as imperfeições morais, o comportamento inadequado do passado, ao se deparar com o choque de certas impressões, decepções, ingratidões, frustrações, vai levar a um desarranjo no cérebro e, como consequência, as manifestações físicas ou as alterações químicas. No nosso próximo encontro, começaremos a examinar as doenças mentais de natureza obsessiva. Até lá.